Fonte Viva. E eu vou pedir para Eunápio, que está no carro, dando um mau exemplo, para ele dizer para a gente uma lição de 1 a 880. Uma página? Como é que é? Posso falar uma página? Qualquer página? Uma página qualquer, você vai dizer de 1 a 180 que vier na sua mente aí nesse dia ensolarado. 76. 76, então vamos lá. 76. 7,5. Eu vou ler, tá? E depois a gente inicia. Fermento espiritual. Do livro Fonte Viva, por Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam. Porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar, edificando, é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Nossa, que lindo! Tem tudo a ver com o estudo de hoje, vocês vão entender. Então, meus queridos irmãos, é com muita alegria que nós elevamos o pensamento a Deus nesse momento e agradecemos por mais uma tarde de estudos, do grupo de estudos virtuais, Alegria de Florescer. E em teu nome, Senhor Jesus, em nome de Maria Santíssima e, acima de tudo, em nome de Deus, nós pedimos pelo início do nosso estudo, rogando proteção, amparo e inspiração a todos nós. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, meus queridos, hoje vamos falar de criação. Estamos dando continuidade ao capítulo que já foi iniciado, que é o capítulo 3 do Livro dos Espíritos.
o capítulo 3, ele já foi iniciado, acho que foi o Luciano que fez as 3 primeiras questões. O título é Criação, né? O Luciano já fez o estudo do 37, 38 e 39, então supomos que todos estejam afiadíssimos, né? Porque agora a gente já está na metade final do estudo, né? 40, 41 e 42 são as 3 questões finais desse item, a criação, né? Concordam? Então, já que todos estão afiadíssimos, nós vamos para a questão 40 do Livro dos Espíritos, capítulo 3 da criação. Mas eu acho... Ah, tá. Antes da gente ir para lá, a gente tem uma provocaçãozinha. Tem muita gente aí na sala? Tem 12 pessoas? Eu sou distraída com esse negócio aqui. Não consigo assobiar e chupar cana de jeito nenhum. Não tem jeito. Esperem um pouquinho, somos 14. Então, eu faço uma pergunta para vocês e quero ver quem responde primeiro. Vocês acham, nós vamos falar de criação, continuamos falando de criação, né? Então, a pergunta é, Deus criou o mundo em 7 dias e depois descansou? Está lá, escrito lá na Bíblia, né? Todo mundo acredita nisso? Como que a gente entende isso? Vamos lá, provocaçãozinha para vocês, resposta dos coleguinhas aí. Quem gostaria de falar? É uma pergunta capciosa. Ele não descansou, não. Ele não descansa nem até hoje. Ele trabalha até hoje. Ele trabalha muito, né, Raquel? O Rony está dizendo que acredita. No chat. Quem mais acha que Deus criou o mundo em 6 dias? E ficou lá descansando, deitado em berço esplêndido, paradão, relaxadão. Andréia, eu não acredito que Deus criou o mundo assim em 6 dias, não. E depois também não descansou, não. Só que eu não sei te explicar como foi. Assim, eu queria muito depois eu estudar essa parte de explicar, entendeu? Tá, tudo bem, Josi. Muito boa a sua participação. A gente não sabe, a gente só quer saber se vocês acreditam ou não nisso aí. Tia Andréia. Vai, Eunapio. O que você acha? Eu não acredito, não. Não acredita? Tudo bem. A gente vai, ao longo desse estudo aqui, que não começou agora, né? Eu estou ressaltando bem, porque tudo que a gente está fazendo aqui é uma continuidade do que vem sendo construído, né? Então, a gente está dando continuidade. Ao longo disso, a gente vai ver se o que a gente pensava agora a respeito disso é a mesma coisa que a gente pensa ao final do estudo de hoje, né? E vamos ver se a gente reelabora o que a gente pensa e se a gente atribui novos conhecimentos àquilo que a gente já sabe, né? Todo mundo sabe alguma coisa. Mais alguém quer dar uma resposta? Depois a gente responde, então. Vamos à questão número 39. Opa, número 40. Luciano, não precisa... Ah, não, tá certo. Antes da questão 40, por isso que eu gosto do Luciano, porque ele me ajuda, sabe? Ele é o meu roteiro. Antes da gente partir para a primeira questão, eu trouxe um texto, né? Um texto que me chamou muita atenção, porque nós estamos falando de criação. E toda vez que a gente pensa em criação, a gente pensa em vontade. Não se cria nada se a gente não tiver vontade. Então, vamos ler, porque eu acho que o Emmanuel vai explicar melhor a questão da vontade do que eu. Ele vai comparar a vontade a um grande escritório. A nossa mente, aliás, a um grande escritório. Eu vou ler para vocês. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência,
dilatando os patrimônios da evolução da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, vocês já sabem o que a memória faz, ela arquiva as súmulas da experiência. E outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos esses departamentos, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática. Passa aí, tio Lu. Tio Lu. Luciano. O pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade, magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da força que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação a que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra de modo a mantê-los na corrente do bem, mantê-los coesos na corrente do bem. Emmanuel. São fragmentos do texto lá do capítulo 2 do livro Pensamento e Vida. Vocês já conheciam? Por que eu trouxe esse fragmento, né, do texto, esse capítulo 2, né, do Pensamento e Vida? Porque a gente está falando de criação, né? E Deus criou o mundo, né? Nós sabemos que ele criou a partir da sua vontade, né? Então, eu achei esse texto bem pertinente para o nosso momento. Eu gostaria de saber se alguém teria algum comentário a fazer sobre esse texto, sobre o que achou bonito nesse texto, ou não. André, é um modus vivendi, né, que nós podemos, devemos adotar, né, na nossa vida pessoal, na nossa vida de relação. E Emmanuel traz mais uma vez a importância sine qua non do pensamento, da astringência do pensamento,
da educação do pensamento, do adestramento do pensamento. Há muitos anos atrás eu li uma frase muito interessante num livro, não me recordo agora, que não era espírita, acho que era Og Mondino, que diz até hoje, o livro está aí até hoje, que o pensamento é como se fosse um corcel negro e selvagem, indomável. Por vezes, nós permitimos que ele conduza a nossa vida, quando, na verdade, nós é que devemos domar esse corcel negro e indomável. Porque os pensamentos, eles flutuam, eles circulam. E quem tem as rédeas sobre eles somos nós. Lembrando que pensamento é atributo da mente. A mente antecede o pensamento. Quem controla o pensamento é a mente. E a mente somos nós, seres pensantes, princípio inteligente. Então é importante, muito, muito, aliás, relevante essa fala que você nos trouxe, esse recorte de Emmanuel, muito bom mesmo para você introduzir seu trabalho. Muito bom, parabéns. É ótimo, mas assim, a mim particularmente a vontade chamou mais a atenção. Então, essa vontade que, inclusive, também é pelo esforço nosso. Quando ele diz que o comando, o botão, somos nós que decidimos se vai ter movimento ou se vai se entregar à inércia, né? Então, sem ela, está ali, você está parado, está sem o comando, né? Me chamou bem a atenção isso. Exatamente. Obrigada. Mais alguém? Então, agora eu acho que a gente pode entrar na questão 40. Questão 40. Os cometas seriam, como agora se pensa, um começo da condensação da matéria, mundos em processo de formação? O que vocês acham? Está todo mundo com o Livro dos Espíritos aí? Eu estou. Eu também. Era ainda que eu vou pegar o meu. Eu também estou. Todo mundo sabe o que é um cometa? Todo mundo sabe o que é um cometa? Porque aqui na Gênese, nós temos uma definição do que é cometa. Eu até separei para a gente também. Aqui o Kardec vai perguntar aos espíritos se os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em processo de formação. Olha a pergunta. Primeiro a gente tem que entender a pergunta dele, né? Porque a gente tem que entender o que ele quer saber. Então, a gente precisa saber o que são cometas, para entender essa pergunta, e também saber o que é o estado de condensação. Quem faltou essa aula aí no dia da aula de condensação? Estado do sólido, líquido, gasoso. Quem faltou essa aula? Temos uma pessoa aí na plateia, aí na sala, né? A plateia não, na sala, que pode nos falar o que é uma condensação. Eu vou deixar para ele explicar, já que ele está aí, né? Professor Leonardo. Titio Pipito, cadê ele? Explica para a gente, Leonardo. Adorei. Pode começar, tio, porque ele vai dar a primeira aula hoje. Primeira Condensação. Condensação é uma transformação física da matéria, não química, é uma transformação física de estado, né? Ele sai do estado gasoso para um estado um pouco mais sólido, mas não é sólido, ele vai se condensando aos poucos, né? É o que nós chamamos de condensação. É isso que o Kardec estava querendo colocar, né? Ele sai do estado um pouco etéreo, essa matéria, e vai se condensando, se aglutinando, digamos assim, até formar algo mais visível, mais palpável. Essa que é a ideia que o Kardec queria colocar quando usou esse termo condensação, né? A matéria vai se organizando, se juntando e formando corpos maiores, né? Flocos maiores de corpos, se condensando, em outras palavras, tornando-se mais visível, né? Mais um pouco maior, você está me entendendo?
aquele estado vai se avolumando, se agigantando, formando uma quantidade maior de matéria. Essa foi a ideia que o Kardec queria colocar quando usou esse termo condensação, certamente. Muito obrigada. É tão bom, né, ter alunos assim que sabem mais que o professor. Olha que legal, gente. Mas eu tinha feito a lição de casa. Vai que ele não está aí, né? Se ele não tivesse, eu já sabia que na ponta da língua que eu ia responder também, mas eu ia ler, mas tudo bem. Você acertou, Leonardo. Muito bem, você está de parabéns. Nota 10 para você. Então, Kardec queria Depois eu te dou a maçã, depois eu te dou a maçã. Depois eu te dou a maçã, professor. Kardec queria saber se os cometas, então, por assim dizer, seriam um começo dessa condensação de matéria, né, em mundos em processo de formação. Mais ou menos como, traduzindo aí essa questão, seria como se os cometas eles fossem se condensar e formar planetas, né? Mundos, né? Planetas, no caso. E aí a resposta. Alguém quer ousar dizer? Vocês acham que sim, que não? Não, pode ir. A resposta está no quadro negro, todo mundo vai responder, já está colando calado aqui. E depois eu comento. Responda, depois eu comento. Fica calado, depois eu comento. Então tá bom, obrigada. Eu vou ler aqui o que os espíritos disseram para ele. Eles disseram, isso é exato. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhe atribuem, pois todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Parou por aí. Então, ele está dizendo que a pergunta é verdadeira, né? É o começo de uma condensação da matéria. Sim, certo. Agora, é errado ficar pensando, passou o cometa, gente, eu vou casar esse ano. O cometa passou, é sinal que eu vou casar, e ele veio, demorou, parou aqui perto da minha casa, o príncipe vai bater a porta. Aí a primeira pessoa que bate a porta, ela acha que vai ser o futuro marido. Está errado. Isso Kardec falou que é crendice. Crendice não é coisa de ciência, não é legal acreditar nisso. Está errado. Os espíritos que disseram, gente, eu só estou lendo do meu jeito. Vai lá, Eunapio, ou mais alguém, quem quiser comentar. A Berta fala. Eu só quero fazer um comentário que é bem interessante, porque, de forma bem sucinta e simples, eu posso afirmar que cometas, né, como ele bem falou, são pedaços, né, são pedaços de mundos, posso assim dizer, né, de mundos um pouco maiores, que estão rodando, digamos assim, em movimento, num determinado sistema planetário, por gravidade, geralmente gravidade solar. Mas eu não vou entrar em detalhes como isso, apenas por pontuar que esses cometas podem ser realmente partes de um mundo que se fragmentou, né, e em determinado momento pegou uma energia de movimento e está fazendo umas rotações, movimentos deles periódicos pelo sistema planetário, ou pode ser também, esses movimentos podem dar uma aglomeração de novas partículas, de novos meteoros um pouco maiores, cometas maiores, formando novos planetas. Pode ser ambos, né? É só apenas pontuar sobre isso. Sim, perfeito. Também gostaria de falar. Posso? Pode, à vontade. Ah, que bom. Só complementando a fala do Eunapio, acerca do desdobramento da resposta que os espíritos deram a Kardec, quando eles dizem que, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo, em certos fenômenos físicos. Para a gente não entrar no terreno também da mistificação, da mitificação. Nós sabemos que, obviamente, os corpos celestes, eles influenciam no ciclo menstrual feminino, influenciam na colheita, influenciam na pesca, influenciam inclusive também no índice de suicídios. Tati, pode fechar o microfone do alto, por favor? Daqui eu não consigo. No índice de suicídios, né? Então, a força magnética desses planetas agem, sim, sobre a matéria de certo modo, não naturalmente com toda aquela estrutura fantasiosa que foi criada, né,
lá atrás. E com relação ao que o Nato colocou, só para fechar a minha fala, esses fragmentos de planetas que colidem, se aglutinam, se espargem e tudo mais, a nossa Terra foi formada dessa forma, do mesmo jeito, de um outro planeta chamado Tiamat. Quem tiver interesse pode pesquisar à vontade. Obrigado. Eu também não iria tocar nesse assunto, mas só que o Luciano tocou, e aproveitar a deixa da Andréa, e aí é interessante nós notarmos sobre isso. Essa influência que o Kardec deixa claro, e os espíritos também deixam claro, né, a gente consegue até entender justamente para não entrar no misticismo opaco, né? Mas sabemos que tudo na vida, né, se a borboleta bate as asas lá no Japão, vão influenciar talvez, né, um vento, uma ventania aqui na América do Sul, porque tudo está interligado, né? Então, um meteoro, ou um planeta, ou um eclipse, como foi o de ontem, ou uma junção, como está sendo agora entre Saturno e Júpiter, né? Ou alguma coisa parecida, pode influenciar magneticamente, tanto nessa dimensão quanto nas dimensões paralelas possíveis, corpos sutis, corpos astrais e o corpo orgânico físico nosso, sim. Agora, disso resultar que vai tomar conta da nossa vida, disso que vai resultar de influenciar soberanamente no nosso destino, talvez seja esse o ponto que o Kardec e os espíritos queriam colocar quando escreveram essa parte do adendo da resposta, entendeu? Não, nosso livre-arbítrio e outras coisas estão mais importantes do que a influência magnética A, B ou C de um determinado planeta ou corpo astral, mas que há influência sutis, apenas para colocar. Isso, e Carl Gustav Jung, ele trouxe, que é discípulo de Freud, trouxe uma expressão que é comumente usada no meio científico, chamada sincronicidade, ou efeito borboleta, ou um efeito paradoxo, exatamente isso. Um farfalhar de uma árvore, por exemplo, lá na China, pode provocar um efeito por magnetismo, influência aqui no país. Desculpe, Mar. Eu só queria colocar o seguinte, que essa colocação que Kardec faz é porque era realmente uma crendice corriqueira entre povos antigos, que toda vez que passava um cometa, estaria ligado a algum tipo de situação que influenciaria aquele povo. A queda do rei, alguma coisa assim, sabe? Eu estava vendo um vídeo hoje sobre isso, né? Porque talvez eu estava aqui de regra 3 do trabalho, né? E eu até separei esse videozinho. Então, o camarada falou justamente sobre isso. Era senso comum nos povos antigos, quando um astro qualquer passava, tipo cometa, que iria acontecer alguma coisa, ou de muito negativo, ou de muito positivo naquela região. Então, por isso que Kardec faz essa colocação aí. Porque era muito sabido isso naquela época. Todo mundo tinha noção dessa crendice. Ok? Perfeito, Selena. É isso mesmo. Obrigada, meninos, pelas contribuições. E a gente vê que as obras, né, de Kardec, elas se complementam, né? Aqui na Gênese, no capítulo 6, dos itens 28 até o 31, ele vai falar dos cometas, né? Que é isso mesmo. Tá? Ele só está explicando de uma outra forma, né? São astros errantes, ainda mais do que os planetas, que conservam a denominação etimológica. Os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema a que pertence a Terra e nos levarão a regiões longínquas da extensão sideral. Mas antes de explorarmos os domínios celestes, com auxílios desses viajantes do universo, bom será dermos a conhecer, tanto quanto possível, a natureza intrínseca deles e o papel que lhes cabe na economia planetária. Alguns hão visto, nesses astros dotados de cabeleira, mundos nascentes a elaborarem, no primitivo caos em que se acham as condições de vida e de existência, que tocam em partilha as terras habitadas. Outros imaginaram que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição,
e para muitos a singular aparência que tem foi motivo de apreciações errôneas acerca da natureza deles. Isso a tal ponto que não houve, inclusive, na astrologia judiciária, quem não os considerasse como pressagiadores de desgraças enviados por desígnios providenciais à terra, espantada e temente. A lei de variedade se aplica em tão larga escala nos trabalhos de natureza que admira hajam os naturalistas, os astrônomos e os filósofos fabricado tantos sistemas para assimilar os cometas, os astros planetários, e para somente verem neles astros em graus mais ou menos adiantados de desenvolvimento ou de caducidade. Entretanto, os quadros da natureza deveriam bastar amplamente para afastar o observador da preocupação de perquirir relações inexistentes e deixar aos cometas o papel modesto, porém útil, de astros errantes que servem de desbravadores de impérios solares, porque os corpos celestes de que tratamos são coisa muito diversa dos corpos planetários. Não têm por destinação, como estes, servir de habitação à humanidade. Eles vão sucessivamente de sóis em sóis, enriquecendo-se, às vezes pelo caminho de fragmentos planetários, reduzidos ao estado de vapor, buscar nos seus centros os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Capítulo 9, item 12. Quer dizer, eles fazem essa viagem e buscam esses fluidos e derramam sobre nós. É muito bonito, né? E tem mais, ainda continua, mas depois vocês podem pegar lá a Gênesis, nos itens que eu falei, e continuarem o estudo mais aprofundado. Posso prosseguir? Agora nós temos uma explicação de Miramês, mas eu acho que a gente já ficou bastante tempo nessa questão. Eu acho que a gente pode passar para a seguinte. Tem que terminar 5 horas, é isso? Como é que é? Não, pode passar um pouquinho. Tranquilo. Então, umas 5h10, 5h15. Luciano? Então tá. Então, é porque tá difícil para eu conseguir ler, eu não consegui imprimir e eu não coloquei aqui na minha tela, não estou conseguindo abrir minha tela aqui. O problema é meu, eu não consigo. Tá? Quer que eu leia para você? Porque para eu ler eu tenho que ficar com a cabeça muito alta, eu estou com uma dorzinha aqui. Então tá. Questão 40, comentado por Miramês. Viajantes siderais. Tudo que existe tem objetivos na área do seu domínio. A ignorância é que desmerece os valores que correspondem ao objeto, na sua valiosa missão de ajudar, mesmo que seja no silêncio da própria vida. Aos cometas, a que aqui nos referimos como viajantes siderais, foi dado um trabalho no roteiro que lhes cabe passar, de purificação da matéria. Isso é feito em cadeia. Deles desprendem algo em sequência por onde andam, para que o próprio fluido, que se estende ao infinito, se transforme e se alinhe, retomando as posições desejadas pelos engenheiros siderais, em plena coerência com a vontade maior na formação, quando necessária, da gênese das próprias galáxias. Os semelhantes atrai semelhante, é lei universal. Quando se dá o primeiro toque, pela vontade divina, o resto se faz na vigilância dos espíritos luminares, mas sob a lei dos iguais. E quando a vida de um cometa chega ao término, ele é induzido, se podemos usar esse termo, para os buracos negros, caldeirões cósmicos de reformulação da matéria. E o nada se perde, na expressão divina da verdade espiritual. Há muitos que se perguntam a respeito da influência dos astros sobre todas as coisas e nós entendemos que nessa hora deveremos falar alguma coisa que estiver ao nosso alcance. Miramês. Certamente que todos nós não escapamos das influências astrais ou astrônomas.
E é nesse sentido que Jesus nos falou com propriedade nesses termos: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O espírito altamente evoluído influencia os astros. Gente, eu vou ler de novo, por favor. O espírito altamente evoluído influencia os astros. Abençoado Miramês. Olha, desencarnaria hoje e não saberia disso. E não é influenciado por eles. Está acima da matéria. Além das forças que a matéria, né, dessas matérias astronômicas que exercem sobre nós. Comanda os astros e não é comandado por eles. Domina os astros e não é dominado por eles. Esta é a verdade. Todavia, o magnetismo astral, desprendido dos corpos celestes, tem seu quinhão de domínio em todos os reinos da natureza, até que o homem, se não tiver condições de se libertar pela verdade. Até nesse ponto, Jesus foi de uma primazia, de uma excelência inquestionável. Ou seja, se nós acessarmos essa verdade com V maiúsculo que Jesus nos exorta, nós estaremos, provavelmente ainda hoje não, com certeza, mas ao passar do tempo, livres das influências dos corpos celestes. Podemos passar? Sim. Já foi? Eu só gostaria de fazer um pequeno comentário. Posso ou está enrolado? Pode fazer, Marco. Quer deixar para depois? Deixa para depois. Acaba o seu estudo, que é melhor. Pode falar. Depois você fala? Eu não quero te atrapalhar. Não tem ligação agora? Não tem ligação. Então, vamos lá. Eu acho muito interessante isso que essa sua página, André, que você trouxe do Miramês, e a observação feita pelo Luciano no tom da voz, que se nós formos analisar e parar e saber que Jesus, ele é o mentor, mestre e guia, não apenas na formação do planeta Terra, observe que os últimos estudos feitos pela astrobiologia e pela astronomia é muito interessante, porque por exemplo, se Vênus e Mercúrio tivessem alguns metros, alguns quilômetros, unidades astronômicas, né, que é um pouco diferente da nossa, fora do eixo daquela órbita especificamente, nós não poderíamos ter o nível de maré que temos. E olha que coisa interessante. E além disso, esse nível de maré e essa quantidade, por exemplo, na inclinação da Terra, que daria a explosão de vida que nós conhecemos, principalmente nos trópicos, né, tudo isso está completamente influenciado pela sincronia, digamos assim, dos corpos como Mercúrio e Vênus. Marte, por sua vez, né, se fosse um pouquinho menor do que daria um grande problema para o campo magnético terrestre. E esse campo magnético terrestre é o mesmo que protege a Terra de raios muito mais nocivos do Sol. E são esses raios, sem a proteção do campo magnético da Terra, que iriam fazer grandes mutações no DNA, no DNA do código genético de todos os seres vivos. E isso impossibilitaria a vida nesse padrão vibratório nosso. Então, lembrando da tua página, André, que você trouxe do Miramês, ele está corretíssimo quando lembra que espíritos da evolução como Cristo, né, como Jesus, ele pode completamente influenciar posições desses planetas. Que é justamente, ele precisa fazer isso para que um objetivo especificamente no caso a Terra, pudesse ter suas... enfim, completar, né, o objetivo da tarefa, que é ter vida, e por aí vai. É bem interessante. Perfeito, Leonardo. É exatamente isso, essa a resposta dele, né? A influência é exatamente isso, é certo. Olha, a influência ela não é uma crendice, ela é uma influência física, né? É uma coisa que existe sim, mas não é do jeito vulgar como a gente pressupõe, né?
Enfim, eu acho que a gente pode passar para 41, se todo mundo concordar. Pode ser? Eu acho que pode. Vamos lá. Então, vamos lá. 41. Eu só consigo ler aqui no livro, não consigo ler na tela. Pode um mundo completamente formado desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Sim ou não, gente? Sim! É o FCU! Ai, meu Deus. Sim, resposta dos espíritos. Sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos, né? Nós vivemos essa impermanência, né? O tempo todo nós estamos nos renovando, né? Nunca, a cada dia nós somos renovados, né? Hoje nós não somos iguais como fomos ontem e a cada dia nós somos renovados. A renovação, ela é uma certeza. Então, Deus renova, sim, os mundos, né? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Isso aí faz muita gente pensar assim, gente, a Terra também vai se renovar, ou seja, então a Terra também vai acabar. Eu lembro que quando eu era mais novinha, há pouco tempo atrás, né, gente? Então, eu achava que a Terra ia acabar. Eu tinha muito medo do mundo acabar, sabe? Eu vivia esse terror e eu não tinha com quem conversar isso na minha infância, porque eu tinha um medo tão grande que eu achava que se falasse sobre o fim do mundo, ia atrair o fim do mundo, sabe? É como se a gente falar de câncer atrai o câncer, sabe? Essas coisas. Não fala o nome daquela doença porque atrai. Então, eu nem falava, mas eu sofria tanto com isso quando eu era criança que eu chegava a ter pesadelos com o fim do mundo, né? E aí, através da doutrina espírita, a gente vai entendendo que nós vivemos uma impermanência, né? E que o que permanece em nós é o conhecimento, as coisas sólidas que são construídas e que são para sempre, né? Agora, a matéria, ela vive essa impermanência, sim. E o mundo, né, o planeta físico, ele vai sofrer, sim, essas transformações, mas não é numa grande explosão de uma hora para outra. As coisas acontecem naturalmente, é tão natural, né? E vai ser e continua sendo natural, como é a criação toda. O tempo todo Deus está criando. A mente divina não para de criar. O tempo todo ela está criando, né? E aí vamos ver a explicação de Miramês? Pode ler para mim? Quem gostaria de ler? Quem tem uma voz mais bonita aí que a minha? Cadê? Pode ser eu. Ah, essa é boa. Quem falou? Não sei quem é, não. Questão 41, renovação. Ah, não precisa mudar a voz, não. É o Luciano. Oh, meu Deus. Vamos lá, então. Tudo que existe... E, nossa, tem uma gargalhada sarcástica aí no fundo, não sei de quem é. É que tem lá na cozinha da sala, professora. Eu também ri sarcasticamente. Tudo que existe renova-se no turbilhão esquemático do Criador. Tudo para o qual foi estabelecido um princípio sob as leis que regem a matéria. Tem certamente um fim na regência das mesmas leis. Entretanto, do que tange ao espírito, isso foge às nossas deduções, por não alcançar em elas o princípio desta lei e ser movido o espírito por outras leis que lhe sustentam a vida, na vida de Deus. Querer buscar os primórdios da alma é querer se fazer entendido naquilo que não entendeu o suficiente, explicar o inexplicável e falar o que escapa à nossa razão. Se ainda estamos começando a estudar a matéria, como falar do espírito, da maneira que a vaidade especula?
constitui isso uma grande viagem que apenas estamos iniciando. Deus nada esconde dos seus filhos. Gente, olha que colocação de Miramês. Deus nada esconde de seus filhos. Porém, nós outros é que não temos capacidade de entendimento, nem alcance naturalmente, para compreender o que se encontra mais distante. Compete a nós avançar para sentir a verdade. Olha o verbo, sentir a verdade. Não é com a razão, é com o sentimento que nós conseguimos acessar a verdade. Depois a mente decodifica. Nada se desfaz. As coisas se renovam e a renovação é o desfazer daquilo que foi feito. É a impermanência que André colocou. O envelhecimento é lei por toda parte e o que não envelhece não pode morrer. O espírito evoluído, quanto mais velho, mais novo fica. Aí, vou repetir. O espírito, eu me perdi aqui. Sim, o espírito, quanto mais velho, mais novo fica. E esplende uma eterna juventude por dentro, que se reflete por fora. As suas modificações não são propriamente renovações, mas o despertamento dos valores que dormem em germe, latentes em seu coração espiritual. É importante que se dê ênfase a esses fragmentos, cuja gênese e destino desconhecemos. Somente somos conscientes de que cada passo que dermos, estaremos mais próximos da felicidade. Gente, olha que esperança que Jesus nos promete. Não que esse bem-estar universal esteja longe de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Nós é que nos fazemos distantes dele por nossa própria vontade, nossa ignorância, nossa rebeldia, nossos equívocos e por aí vai. Pela nossa capacidade. Tudo se encontra ao alcance das nossas mãos. Tudo se encontra ao alcance das nossas mãos, dependendo apenas de conhecermos as vias do amor. Olha o sentir a verdade aí. Fechou. Pode passar, Andréia. Sim. Nossa, fantástico esse estudo. Parabéns. Muito maravilhoso, né? E a gente sabe que o que cria é o amor. O que nos cria é o amor. A criação é o amor, né? E que o que a gente pensa que é destruição, o que nos causa medo, o que me causou medo por tanto tempo, né? O fim do mundo, né? Não é o fim, né? Porque o que a gente pensa que é o fim é o começo, é o ciclo da vida. A vida não tem fim, é um ciclo, né? Então, a matéria, ela vai se decompor, mas ela vai gerar, vai nutrir seus nutrientes em decomposição, vai nutrir outras formas de vida materiais, né? E o espírito segue seu rumo. Então, é muito bonito esse ciclo da vida, né? Que tem a sua formação no amor, né? No amor. O que mantém tudo é o amor. O que mantém cada astro no céu é o amor. É o amor de Deus por cada um de nós, né? É muito bonito isso. Eu acho que a gente pode prosseguir para outra questão. A questão 42. Poderemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Será que a gente pode conhecer a duração da formação dos mundos da Terra? Olha, eu vou falar pela última vez, para não tagarelar mais. Posso falar rapidinho? Vai, Lapito. Não fui eu que dei aqui. Foi eu, Marcos. Precisamente, com precisão, não dá. Seria loucura. Não é? Os cientistas dizem que a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Né? O Sol tem 100 milhões a mais de anos, ou seja, 4 bilhões e 600 milhões de anos. Tem uma previsão de mais, pelo menos, 5 bilhões de anos de duração do Sol.
A Terra não pode passar disso, porque o Sol desintegrar, a Terra vai junto. O sistema solar, o que aglutina é o Sol. Isso no meu modo de entender. Então, quer dizer, vai estar dentro desse tempo. Agora, dizer quando? Inclusive, contamos que a influência humana, né, poderia já até durante as guerras mundiais, a gente ainda tem poderio bélico atômico suficiente para acabar com o planeta, destruí-lo. Graças a Deus, a espiritualidade superior está atenta a isso, se não me permite. Então, seria completamente loucura afirmar um tempo. Não, vai acabar daqui a tantos anos, daqui a um século, daqui a 2 séculos, acaba amanhã, como alguns já disseram e se prepararam para acabar. Isso seria um absurdo. E assim como não é possível para a Terra, eu acredito que também não é possível para nenhum planeta do mundo, do universo. Essa é a minha divagação aqui, meio pífia. Mas é o que eu penso. Perfeito, Marco. Que bom. Estava esperando você falar mais um pouquinho aí. Gosto de te ouvir falar. Aliás, é muito bom, né? A gente se sente bem à vontade com as participações, com todo mundo se ajudando, né? A gente se sente mais um elo dessa corrente, né? De estudos, de amigos. Obrigada, Marco. Então, a resposta é: o que os espíritos disseram, então? Nada te posso dizer a esse respeito, porque só o Criador o sabe. E, bem louco, quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. Essa resposta foi um pouco irônica, né? Achei. Ninguém sabe, gente. Ninguém sabe. Só Deus sabe. Beleza. Então, vamos ver como foi a explicação, né? O comentário de Miramês, que ele já diz logo: idade dos mundos. Quem vai ler para a gente? É o rapaz da voz bonita? Idade dos mundos. Vamos botar mais voluntários aí na fita. Não pode fazer... Tá ótimo isso aí. É Luciano Chapelin ou é Sid Hefner? Sid Hefner. Muito bom. Vamos lá. Não podes fazer avaliação daquilo que foge aos teus sentidos. Podes, sim, contornar os valores e perceber a grandeza da criação de Deus como estímulo para novos entendimentos. As portas são infinitas, como infinitos são os mundos. Entra por alguma e que estarás andando nos caminhos do saber e a luz do entendimento despertará o teu coração. Novamente falando do sentir, o coração, o amor. Circunstanciar as coisas é o dever, é o nosso dever. Desde quando não passemos dos limites traçados pela nossa evolução. A sabedoria, aqui nesse caso, não dá um passo maior do que a perna. A sabedoria vem de uma semente que Deus colocou em nossa consciência e que o tempo faz florescer. Ai, fantástico. Bater as portas, estimulados pelo progresso, é o nosso dever, porém, abri-las compete a Deus, que nos dirige e sustenta todos. Quando queremos saber indecifrável, surgirá uma trégua para que possamos pensar. Preciso ler de novo. Quando queremos saber indecifrável, surgirá uma trégua, um tempo para que nós amadureçamos o nosso espírito e consigamos pensar, porque a meditação colocar-nos-á na medida de compreendermos até onde podemos especular os segredos da divindade, naturalmente permitido por ele. É para tanto que queremos falar sobre as possibilidades dos conhecimentos, até onde eles poderão auxiliar no serviço do bem, sempre tudo concorrendo para o bem, que vise a promoção do bem. A verdade que não suportamos poderá estragar o nosso ânimo e desviar o nosso roteiro dos conhecimentos mais puros sobre todas as coisas. É como nos diz Paulo de Tarso, quando se refere às crianças espirituais. Quando eu era criança, tomava alimento de criança. Quando eu passei a adulto, mudei de alimento. O alimento da verdade segue esse mesmo trajeto. O espírito, quando está preparado, recebe uma verdade mais pura,
por suportar essa verdade. A idade da formação dos mundos se encontra distante do entendimento humano, porque foge ao tempo e ao espaço, escapa à matemática terrestre e alcança equações espirituais que estão muito aquém da nossa máxima compreensão. Na simplicidade pura, dentro da conjuntura divina. Os homens formaram uma microcontagem, como o Marco colocou acerca do tempo de existência da Terra e do Sol, muito bem colocado por sinal, porque a sua vida gira dentro de acanhadas condições em que eles suportam viver. Esses acanhados recursos não poderão atingir os valores maiores, exponencialmente maiores, porque a ciência não alcança, a nossa mente humana não alcança, e a nossa moral também ainda não permite. Circunscritos à criação maior. Todos já sabem que as formas são aglomerações de energia, ou seja, a matéria é luz coagulada, a matéria é energia condensada. Né, Tina Pito? E que a energia disseminada no espaço é de segregação da matéria. São como que os dois tempos de respiração da divindade, tempo esse incontável e inconcebível pelos processos humanos, dentro dos nossos parcos conhecimentos científicos. Todos os cálculos são falhos, porque, com o tempo, são renovados, entra novamente na impermanência. E o mesmo caso das teorias que a prática sempre desmente. No entanto, são caminhos que deves percorrer, que assinalam uma necessidade de aprendizado contínuo, constante e perene, um princípio do saber que Deus favorece aos homens no alvorecer do despertamento espiritual. Professora? Obrigada. Gente, Miramês de tudo. Né? É isso. Alguém quer fazer algum comentário? Que livro é esse mesmo, hein? Filosofia. Como é que é o nome do livro? Acho que é Filosofia Espírita. Filosofia Espírita. Nós estamos estudando eles também, nós dois. Filosofia Espírita. Ele comenta todas as questões do Espírito. Muito bom esse livro. Esse ainda faz parte do volume 1, tá? Já tem Muito bom. Podemos prosseguir, André? Então, meus queridos, eu acho que agora está na hora da gente responder aquela questãozinha lá do início, né? Lembra qual foi a primeira pergunta? Para quem não estava aí, olha, tem gente que chegou depois e não pegou a pergunta. A pergunta inicial, vou fazer de novo, porque agora é a hora de dar a resposta. Então, eu quero dar a chance a todo mundo que está aí na sala. A pergunta é: qual é o primeiro slide aí, Tio? Põe aí o primeiro slide para a gente. Slide número 1. Você acredita que Deus criou, eu não lembro não, mas é mais ou menos isso, que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou depois e está descansando até hoje? Quem acredita nisso? Marisa? Já temos várias respostas e, para responder essa questão, nós convidamos um participante surpresa para vocês. Ele está aqui aguardando para entrar. Eu pedi para ele esperar, ele vai responder para a gente, tá bom? O Luciano que vai abrir as portas para ele entrar, né, Lu? Ele vai responder para a gente a questão. Pode ser? Pode ser. Talvez vocês gostem dele. O nome dele é Haroldo Dutra Dias. Vocês talvez conheçam, não sei. Ele é meu amiguinho. E a professora teve um probleminha. O Haroldo teve dor de barriga e foi correndo para o banheiro. Ele não está aqui na porta da sala. Eu mandei no teu e-mail, não vem não. Mandei ele lá. Acho que não vai Tá lá rolar, na não. sala do e-mail, naquela sala do e-mail lá. Vai lá. Não me faça passar vergonha. Mas se me disser como é que faz para compartilhar, eu tento também. Ótimo. Então vamos fazer o seguinte. Vai agilizar. Eu vou te colocar como co-host. Aí vou sair aqui. Só um minutinho.
A falha pode ter sido nossa realmente. Vou descompartilhar essa tela. Tá, o link está no seu e-mail, pequenininho lá, no mesmo e-mail que eu mandei o... Só um Abre o seu minutinho. e-mail que você acha. No mesmo link que eu mandei o... Vamos lá, só um minutinho a mais. Enquanto isso, professora, vai passando mais algumas liçõezinhas aí, só para a gente O ganhar garoto tempo. foi comer um pãozinho de Eu queijo. só estou tentando achar ele aqui. Fala, Marcos, sua vez. Não, eu falei que o garoto foi comer um pãozinho de queijo, por isso que ele está demorando. O mineiro está lá tomando um pãozinho de queijo, comendo uma broinha e tal. Um cafezinho que ele gosta, né, o Marcos? Pois é. Eu também acho. Fica agora. Eu já abri aqui, eu já estou com ele aqui, só não sei... Ah, é fácil. Tá, você está com vídeo ou está com link? Eu estou com o link, estou com o vídeo, estou com o vídeo aberto. Então, faz o seguinte, abre o teu reprodutor, vou tomar café, de vídeo, coloca lá no iniciozinho, no 002.00, dá um pause e minimiza, põe lá na bandeja. Ih, Luciana, eu não vou conseguir fazer isso, não. Eu não sei qual desses ícones aqui que é o de... Ah, tá. Peraí, stop. Isso. Vídeo, tá tudo em inglês, né? Só para dificultar minha vida. Então, segura aí um pouquinho só, peraí. Tá aqui. Calma, se fosse japonês seria pior. Peraí, ainda que não... Enquanto isso, enquanto o Luciano... Quer que eu te mande de novo o link, Luciano? Não, estou abrindo aqui o YouTube, só um minutinho. Eu posso fazer um comentário enquanto isso? Tem mais alguém aí que saiba? Vai, Alnaca, aproveita esse momento. O momento dos comentários é agora. Esse é o momento. Quando você pergunta sobre dias, é bom a gente, obviamente, entender que o que é dia, né? Porque, se não me falha a memória, está lá em Epístola de Pedro, lá no Velho Testamento, que Pedro, no Novo Testamento, desculpa, que Pedro afirma que para o Senhor, né, dias pode ser várias coisas, né? E isso é interessante, né? Que dias, né? Esse dia de 24 horas, é dia de uma era, é dia de milênios, enfim, é bom a gente só pontuar isso. E pontuar outra coisa, o número 7. O número 7 para a cultura hebraica, né, e para todas as culturas abraâmicas, né, que vêm de Abraão, tem um significado muito forte, que é um significado de perfeição, né, de divino. Adão, por exemplo, foi feito no primeiro dia do sétimo mês, por exemplo, da escala judaica, né? Enfim, sim, isso é o que nós estudamos dentro da Cabala, né? Mas, enfim, isso na parte mais vulgar dos estudos. Mas é interessante falar sobre o 7 por causa disso. O 7 é um número cabalístico de perfeição, né, de divindade. Por isso que 7 dias da semana. Enfim, apenas pontuar sobre isso, que é para a gente pensar sobre. Então, interessante isso que você está falando. Eu vou ler aqui no chat. Estão me ouvindo? Sim, não, o que vi já está no ponto. São aqueles 6 minutos. Aliás, é o de 6 minutos, né? Sim, Quando você quiser, só avisar. Pode passar. Posso? Então vamos. Pode, à vontade. Com o quadro Pérolas do Evangelho. Olá, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Retomando o episódio anterior, em que falávamos do capítulo 1 do livro Gênesis de Moisés, que trata da criação do mundo, da criação do universo por Deus, nós comentamos sobre os aspectos literários do livro Gênesis e, especialmente, do capítulo 1 do estudo. Hoje nós vamos começar a entrar nesse texto belíssimo, que é um grande poema, na verdade um hino de glória a Deus. É como se um poeta
no seu momento de maior inspiração, no seu momento de gratidão a Deus, escrevesse uma poesia glorificando o Criador e agradecendo por tudo o que Ele criou. É assim que deve ser lido o livro Gênesis. E nós começamos sobre uma questão delicada. O mundo, a criação, realmente foi feita em 6 dias de 24 horas? Olha que coisa interessante. O que é um dia? Nós sabemos que quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo, em relação ao Sol, nós temos um período de luz e um período de treva. Esse período de luz nós chamamos de dia, e o período de treva, que não está iluminado, porque a Terra girou, não recebe a luz do Sol, nós chamamos de noite. É claro que quando é dia numa parte da Terra, é noite na outra parte, e vice-versa. Isso significa que eu só posso contar um dia de 24 horas se eu tiver o Sol. Sem o Sol, é impossível para nós na Terra medirmos o dia. O dia genérico, que é a soma do período de luz e do período de escuridão. Um dia de 24 horas. Pois bem, vamos fazer uma leitura atenta do capítulo 1 de Gênesis. Que dia foi criado o Sol? Se nós observarmos, a partir do versículo 14 do capítulo 1, somente no 4º dia foram criados o Sol, a Lua e as estrelas, na narrativa poética. Desse modo, como foram contados o 1º, o 2º e o 3º dia, se o Sol somente foi criado no 4º? Não havia Sol para iluminar a Terra no 1º dia, no 2º e no 3º dia. E é bom frisar que a luz foi criada no 1º dia. No 1º dia, Deus criou céus, terra e luz, mas não criou a água. Aliás, em nenhum versículo desse capítulo 1 se diz quando as águas foram criadas. No 2º dia, Deus separou as águas de cima das águas de baixo, mas não diz quando elas foram criadas. Olha a beleza poética do texto. Criação da terra, dos céus, da luz, que não é a luz do Sol, porque o Sol só foi criado no 4º dia. Então, a luz do 1º dia é uma luz diferente de uma luz física. O texto está falando de uma outra realidade. Não se diz quando as águas foram criadas. E o Sol e Lua apenas no 4º dia. Então, naturalmente, o texto não está falando de dia de 24 horas. Os dias da criação não podem ser de 24 horas, pelas razões que nós já explicamos. Uma simples leitura do texto, um simples exame do capítulo 1, como literatura, como poesia, e é uma poesia porque o texto é todo rimado, todo ritmado, já nos revela, sem necessidade de questionamento teológico, doutrinário, apenas a avaliação literária do texto, já nos mostra os perigos de uma interpretação fundamentalista, nem literal. Porque se a pessoa interpretar esse texto literário, ao pé da letra, ele já conclui que o dia aqui não é um dia de 24 horas, porque o Sol só foi criado no 4º dia. Então, mesmo a interpretação literal não nos permite dizer que a criação foi feita em 6 dias de 24 horas. É lógico que o texto está exigindo do leitor uma abertura de mente, uma capacidade de ler literatura, uma capacidade de apreciar poesia e uma capacidade de ir além da superfície para examinar o conteúdo, a essência, a mensagem principal. Esse é o objetivo do texto. Exaltar a figura do Criador, mostrar a ordem, a beleza e a perfeição da sua criação e chamar o leitor
para um ato de agradecimento, de reconhecimento e de fé em Deus, de fé na sua criação. Uma mensagem de fé e de esperança para os nossos dias, desde que seja lida como literatura, como poesia, com abertura de mente, sem fundamentalismo, sem radicalismos, mas com inteligência, com leveza, com sabedoria. Desse modo, nós conseguiríamos extrair do texto o que ele tem de mais bonito. É isso então, gente. Nada melhor do que a gente pegar a resposta com quem sabe, né? O Haroldo vai discorrendo sobre essas questões através de uma série de vídeos que ele faz. Esse é o de número 63. E a gente precisa aprender a ler, né, as parábolas, aprender a ler os textos evangélicos por essa perspectiva poética, por essa perspectiva literária, entendendo que as metáforas, os ensinamentos, eles vêm para nos esclarecer, dependendo do momento em que nós estamos, a linguagem ela é utilizada, dependendo do momento em que nós estamos, evolutivo em que nós nos encontramos, né? Então, nós não podemos fazer uma leitura ao pé da letra. É um texto poético, né? Então, nós não vamos entrar nessa discussão agora, foi apenas uma provocação para tornar o nosso estudo mais dinâmico, mais participativo, mais alegre. Essa foi a intenção. Mas quem quiser se aprofundar mais, pode continuar vendo os vídeos do Haroldo, eles estão disponíveis na plataforma YouTube. E também nós podemos abrir um momento para discutir sobre isso. Não é agora, tá? Mas a gente pode também conversar, se alguém quiser tirar mais algumas dúvidas, lógico que a gente pode conversar, a gente só não pode se aprofundar por conta do decorrer do trabalho aqui e da hora. Alguém quer comentar? Pode comentar, se alguém quiser. É possível comentar agora, tá bom? Andréia, surpreendente. Eu confesso que eu não... A minha expectativa estava muito aquém do que você apresentou. Que trabalho Mas eu não confio bom! Trabalho bom. Eu vou até sugerir ao grupo. Divino. Não foi, Raquel? Eu vou concluir. Maravilhoso. Eu vou concluir com uma poesia que eu achei que cabe muito para esse estudo, porque esse estudo foi muito marcante para mim, muito embora eu tenha tido tenha tido alguns desafios nesse momento da minha vida, né? Tenha sido corrido. Vocês têm reparado que eu estou sumida da sala de estudos, é por conta de trabalho, de algumas demandas pessoais. Então, muitos desafios nesse momento, desafios bons, sabe? Mas desafios. Então, não foi um estudo que eu tivesse me dedicado do jeito que eu gostaria, mas eu amei fazer. E não terminou, eu queria compartilhar com vocês uma poesia, já que a gente finalizou falando de texto poético, texto mosaico poético, né? A gente precisa aprender a ter olhos para ver poesia. Ver poesia é olhar para um cajá nascendo e achar bonito. Isso é poesia. Poesia é olhar para o mar e ver beleza. É olhar para um céu nublado e conseguir achar beleza no céu nublado. Porque o dia ele não é bonito só quando tem sol. Ele é bonito quando ele existe. Então, a beleza ela está presente em cada ato da criação, porque em cada ato da criação tem amor, tem a essência divina em cada ato da criação. E nós somos frutos dessa criação. Então, a gente precisa se olhar no espelho com esse olhar de amor, para que esse amor que a gente tem para conosco saia para todo mundo, né? Que a gente consiga espalhar para todo mundo esse amor que a gente tem. Então, para finalizar, eu estou apaixonada por esse livro aqui, que é o livro que tem umas poesias de Castro Alves, psicografadas por Chico Xavier. Ele foi reunido por Marta Antunes de Moura. Ele foi editado pela FEB. A poesia
ante os novos tempos. É o item 6. Brilham áureos tempos novos, a inteligência domina, fala a razão cristalina, que estuda, aclara e deduz. A ciência larga a terra, onde refúgio de rastros, para a conquista dos astros, sob o fascínio da luz. No bojo do firmamento, do chão à face da lua, a pesquisa continua. Em engenhos e lumaréus, a eletrônica revela vida mais alta e mais rica, e o homem se comunica, povo a povo, céus a céus. A cultura pede frente, entre aplausos invulgares, no ar, no solo, nos mares, em tudo o apelo ao porvir. De ponta a ponta do globo, em vasta ascensão na história, clama ao cérebro mais glória, grita ao mundo progredir, mas no concerto dos louros, em que a idade se embriaga, brado aflitivo pervaga o choro da multidão. São milhões de almas cativas, a ignorância na terra, que a noite da angústia encerra nos vales de provação. A mágoa segue a penúria, o crime instala a doença, lastima-se turba imensa, encarcerada na dor. A legião do protesto volve a barbárie sombria, supondo na rebeldia o facho libertador. A guerra distende as garras, surgem conflitos de sobra, a descrença se desdobra em chaga descomunal. E a força do raciocínio, do píncaro a que se eleva, não barra a invasão da treva, nem doma a fúria do mal. Do alto, porém, dimana visão diversa das causas. Dos mortos rebentam lousas, irrompem vozes do além. São mensageiros do eterno, anjos do céu sem escolta, trazendo Jesus de volta para a vitória do bem. Companheiros do Evangelho, que o vosso amor vibre puro, edificando o futuro nas leis excelsas do Pai. Eis que o Cristo nos conclama, sob o fulgor do cruzeiro, repetindo ao mundo inteiro: espíritas, educai. Castro Alves. Queridos irmãos, neste momento de muita luz, neste momento de muito amor, nós só temos a agradecer por este estudo, agradecer pela presença de cada um de vocês aqui, agradecer a bênção do Pai de nos conceder a vida, de nos inspirar esse encontro de tanto amor, de tanta luz. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Espírito de Deus. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. André.